Isaías capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler na NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, cheio da presença. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins, verso 6, voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo, eu vou parar por aqui, diga comigo: glória a Deus. Ah, querido, você dá conta de fazer mais forte, vai? Glória a Deus, pela palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto de Isaías, capítulo 6, a gente identifica como chamado do profeta Isaías, quando ele recebe o chamado específico de Deus para a vida dele. O profeta Isaías é o profeta messiânico, é o que mais fala de Jesus no Antigo Testamento, é o que mais traz revelação sobre o Messias, sobre Jesus no Antigo Testamento. Deus escolheu ele para tal. Ele é um profeta que profetizou no governo de 5 reis de Judá. Há uma tradição que diz que Manassés, o último rei da história de Isaías, é uma tradição, não está na Bíblia, é poucos registros que dizem isso, mas que Manassés determinou a sua morte. Manassés foi o rei mau, maligno, que reinou sobre Judá, e ele determinou a morte de Isaías, cerrado no meio, uma morte trágica inclusive. Mas o que nós sabemos de Isaías é que ele foi um profeta que profetizou no decorrer de 5 reis. 4 reis especificamente, ele agiu profeticamente, dando a sua palavra, dando a sua contribuição, sendo a voz de Deus. E o ministério dele provavelmente começou sim, no reinado de Uzias, que tinha até um certo parentesco com ele, eu vou chegar lá. Usando esse texto de Uzias, que mostra uma revelação que ele teve do céu, do trono, da intimidade com Deus, eu quero falar algo para você, meu querido irmão e minha querida irmã, hoje. Deus quer ser íntimo de você. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você tenha proximidade com Ele. Ele quer que você o conheça, Ele quer se revelar a você. Não é à toa que em Apocalipse capítulo 3, na carta de Deus, de Jesus, à igreja de Laodiceia, há uma expressão muito poderosa. Dizem que a igreja de Laodiceia seria a igreja dos últimos tempos, talvez a igreja que nós estamos vivendo. Há uma expressão poderosa ali. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Vou ceiar contigo. Ceiar, para a tradição judaica, eu já falei isso aqui, é algo muito peculiar e diferente, por exemplo, da tradição brasileira e da tradição goiana, em especial da goiana. O goiano é o povo mais legal do mundo, viu gente? Com toda sinceridade. Tanto é que quando a gente sai daqui e vai passar férias em algum lugar, a gente assusta. O jeito que as pessoas tratam, mas não é uma questão cultural, é porque a gente que é dado, né, irmãos? A gente que é bacana demais. Mal conhece a pessoa, já passa o café, assa pão de queijo, assa bolo. Conhecer a pessoa no dia, eu sei, eu rodei esse estado todo, eu sei o que eu estou falando. Mal conhece a pessoa já leva você para dentro da cozinha. O goiano é tão simpático, tão bacana,
que se ele entrar no elevador, nunca viu a pessoa, o que ele faz? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? E na hora de ir embora ele dá tchau, tchau. É assim, nunca mais vai ver a pessoa. E quando a gente viaja, a gente acaba até assustando. O judeu é totalmente diferente do goiano. Pelo menos o judeu daquela época. A tradição judaica é o seguinte: para você sentar na mesa, você tinha que ter muita intimidade com a pessoa. Você só servia a mesa para alguém da sua família, ou você só servia a mesa para alguém que você queria honrar. Não era para qualquer um. E a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro judaico. Quando Jesus fala em Apocalipse que quer cear com você, ele está dizendo: eu quero comer contigo, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter relacionamento com você. Vocês estão entendendo, irmãos? E no relacionamento de Deus ele vai se revelando a nós. Quando que Cleopas e o amigo dele, o companheiro dele, reconheceram que aquele homem que andava com ele na estrada de Jerusalém, com eles, na estrada de Jerusalém para Emaús era Jesus, quando eles estavam sentados na mesa, partindo o pão, na intimidade. Escuta o que eu vou dizer para você em nome de Jesus: Deus quer ter intimidade contigo. Há uma passagem da Bíblia que mostra isso com clareza, e a gente canta isso numa canção muito bíblica, muito gostosa de se cantar, da banda Morada. A Bíblia conta que Deus queria que todo o povo de Israel, aqueles mais de 2 milhões de pessoas, tivessem relacionamento íntimo com Ele, não era só Moisés. Mas ao ver como Deus se manifestava, com ventos fortes, com trovões, com aquilo tudo, eles ficaram com medo, e eles dizem para Moisés: não, Moisés, vai você, tem você intimidade com Deus, Deus fala com você, você fala com a gente. Mas não é esse o projeto de Deus. Eu lembro que quando Deus criou Adão e Eva, Deus aparecia para Adão e Eva na viração do dia, todo santo dia, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a prova maior, que eu estou certo no que eu estou afirmando, é que quando Jesus, na cruz, dá o grito: tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu rompe-se de cima para baixo. O véu era aquilo que afastava o homem da presença de Deus, porque o homem não era digno e não é digno de estar na presença de Deus. Precisava-se ter um novo e vivo caminho, como o autor de Hebreus fala, e esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, com a sua morte, com a sua declaração, com a sua ressurreição. O véu que separava o homem de ter relacionamento com Deus se rasga de cima para baixo, me dando o acesso definitivo à presença de Deus, e como o autor de Hebreus diz, eu posso me achegar com ousadia no trono da graça de Deus. Isaías vivencia isso aqui, nesse texto maravilhoso. Ele tem uma visão que poucos tiveram. Ele tem uma visão da glória de Deus real, manifesta no trono. Irmãos, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver que Moisés teve uma revelação, porque ele conversava com Deus face a face, mas do trono, talvez Ezequiel, e a gente pode falar que Paulo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo subiu aos céus, ele volta, mas a gente pode pensar que sim, porque Paulo não falou. Aliás, Paulo disse lá, na carta, que o que ele viu, ele não ia contar para ninguém, que não se achava digno de contar para ninguém. Interessante esse povo que fala que vai para o céu, né, irmãos? Volta e conta tudo, né? Eles são melhor que Paulo, né? Porque Paulo foi, voltou e falou que não viu nada, que não ia contar nada. Esse dia para trás eu estava vendo um pastor fazendo uma live. Aliás, estava vendo? Mandaram para mim, e eu falei assim: irmãos, não precisa mandar esses trem para mim não, tá? Mas mandaram para mim um pastor falando que subiu no céu, conversou com Paulo, com Pedro, com João. Eu falei: meu Deus do céu. Paulo foi, voltou e falou: eu não vi nada, não quero falar, o que eu vi eu não posso contar. Isaías teve essa visão, ele olhou e viu: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, suas vestes cobriam o templo, a presença de Deus era manifestada como a fumaça, como a glória, e eu vi os serafins cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Outro que teve essa visão foi João,
O apóstolo João teve essa visão também. No livro de Apocalipse, ele escreve isso, ele viu inclusive os serafins cantando praticamente a mesma coisa, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E João fala em Apocalipse que é constantemente, dioturnamente, toda hora eles cantam: Santo, Santo é o Senhor. Aí eu vou fazer só um diga-se de passagem aqui. Isaías teve uma visão, anos depois João tem a mesma visão. Não é que foi dias diferentes, é porque nunca pararam de cantar e continuam cantando até hoje: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Intimidade, relacionamento, é o que Deus quer de você, é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim, é o que Deus quer para mim. Ele quer que você o conheça, Ele quer se revelar a você, Ele quer que você aprenda dEle. Jesus fala: aprendei de mim que sou humilde e puro de coração. Tenha relacionamento comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Ninguém que tem intimidade com Deus sai do mesmo jeito. Todo mundo que tem intimidade com Deus tem a vida marcada, transformada, restaurada. Todo mundo que tem intimidade com Deus tem a vida impactada. Jacó, quando ele transpôs o val de Jaboque, fica só, e a Bíblia diz que um homem luta com ele. A Bíblia diz que é um homem, não diz que é anjo, tá? Então a gente canta errado. A música é legal, mas é errada. Jacó segurou o anjo, agarrou, não era anjo. Esse homem era Jesus Cristo, é uma teofonia de Jesus no Antigo Testamento. E ele luta porque o Espírito milita contra a carne. Vocês estão entendendo ou não? Ele luta contra a natureza de Jacó. E a Bíblia diz, e acontece aquela coisa maravilhosa que Jesus, o homem, pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, quer dizer usurpador, bandido, sem vergonha. Não, a partir de hoje você não vai ser Jacó, não. Eu encontrei contigo, eu tive essa intimidade com você, eu tive esse relacionamento íntimo com você. Então a partir de hoje você não é Jacó, você é Israel, vencedor com Deus. Você deixa de ser Jacó para se tornar Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Só que a Bíblia diz que o homem desloca a coxa de Jacó. E Jacó para o resto da vida, escuta, Jacó para o resto da vida mancou. Ninguém que tem intimidade com Deus, continua a mesma pessoa. Posso ir mais fundo? Quem me permite ir mais fundo? Vou além. Quanto mais intimidade com Deus, mais você percebe que você depende dEle. Quanto mais intimidade com Deus, mais você percebe que você não vale nada. Estou falando de mim. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu percebo que eu não presto, que eu preciso de Deus, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso do favor de Deus na minha vida. Quanto mais próximo de Deus, mais eu falo o que está escrito em Isaías, no profeta Isaías, que a minha justiça própria é trapo de imundície. O profeta Isaías, é claro que a gente pega uma ilustração de Isaías, a gente percebe isso. Isaías no capítulo 1, no verso 19 e 20, fala aquele texto que a gente conhece e declara com toda fé aqui, fervor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis melhor dessa terra. O 20 é mais pesado ainda, mas se não quiser, a espada vai te devorar. Olha o profeta Isaías aí, olha a autoridade dele. Aí no verso 6, ele vê o trono, ele vê a glória, ele vê os anjos, ele vê Deus sentado no trono, ele tem essa visão maravilhosa. E qual que é a fala dele? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, que só falo bobagem, besteira, palavrão, coisa errada, e habito no meio de um povo de impuros lábios, que só falam besteira, palavrão e coisa errada. Os meus olhos viram um rei na sua formosura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Pedro, Jesus se revela a ele, multiplica os peixes no mar alto,
Não é no raso, é onde as águas são mais fundas. Os milagres estão onde as águas são mais fundas, não no raso. No raso você não vivencia aquilo que Deus tem para você, mas onde as águas são mais fundas, onde há profundidade, Deus se revela a você. Depois que ele tem aquela pesca maravilhosa, ele antes chama Jesus de rabi, professor. Depois da pesca ele cai de joelho e fala: Senhor, afasta de mim que sou pecador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Entenda isso. Agora, como que eu faço para ter essa intimidade com Deus? Se Ele quer, imagino que você também quer. Se eu quero, Ele quer, para que dar briga, né, irmãos? Como é que eu faço para construir essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus? Bom, o texto dá algumas direções. O texto começa dizendo assim, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Isaías era parente de Uzias, tinha algum parentesco com ele, da família real, de alguma forma. Se isso tem vínculo ou não, não sei. Eu sei que Uzias aqui tem uma simbologia muito forte, porque o rei Uzias foi um homem que reinou desde criança até ficar um pouco idoso, mais de 50 anos em Judá. E ele começou muito bem. Ele começou um homem íntegro, correto, um homem de Deus. Mas com o passar do tempo, vendo as suas conquistas, vendo aquilo que o próprio Deus tinha feito através da vida dele, e isso é perigoso, preste atenção, algo mudou no coração dele. Ele ficou cheio de soberba, ele ficou cheio de orgulho, ao ponto de, e a Bíblia conta isso, chegar no templo e querer oferecer incenso a Deus. Só que ele era da tribo de Judá, ele era da tribo de Levi. E só quem era da tribo de Levi, segundo a regra, a lei de Deus, podia levar o incenso e oferecer incenso. Não era qualquer um de Levi, era só os sacerdotes que podiam. E quando ele entra no templo com a soberba dele, com o orgulho dele, dizendo assim: eu também posso. A Bíblia diz que os sacerdotes resistiram a ele. Se resistiu, teve briga. Concorda comigo ou não? Se resistiu, teve briga. Ele só parou quando a lepra, e a Bíblia fala que era lepra, nasceu nele. E aí ele mesmo saiu correndo, e os sacerdotes empurraram ele, e ele terminou o reinado dele afastado. O filho dele assume o reinado no lugar dele, e ele fica afastado, porque era impuro, morreu doente. Uzias tem uma simbologia de orgulho, soberba, de autodependência. Enquanto eu tiver no meu coração um coração cheio de orgulho, de soberba, de autodependência, de depender só de mim, de ser sábio, como diz Salomão em Provérbios, aos meus próprios olhos, eu não terei intimidade com Deus. Eu preciso me esvaziar para que Deus me encha. A lei da física, 2 copos não ocupam o mesmo lugar, talvez encaixa perfeitamente aí. Se tiver de muito Fábio aqui, tem menos Deus. Tem que ter menos Fábio para ter o quê? Mais de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quem está comigo aqui? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o orgulho, a soberba, o coração cheio de prepotência, tudo pecado que nós somos, né? Não é que cometemos, impede eu de ver a Deus, me impede de ter intimidade com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Depois a Bíblia fala que ele reconhece os erros dele. Ele tem aquela visão gloriosa, ele tem aquela visão majestosa, e já diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem que tem errado em tal coisa, e habito, tenho relacionamento e convivo com pessoas que fazem coisas erradas. Ele admite o erro dele. Enquanto eu e você não admitimos os nossos erros e pecados, enquanto nós não admitimos o que nós precisamos de Deus, enquanto nós não falamos do nosso erro para Deus, não estou falando para pastor não, estou falando para líder religioso não, estou falando para Deus. Enquanto eu não admitir que eu sou pecador, eu sou pobre, cego e nu, eu não vou ter a intimidade que Deus quer que eu tenha.
Quem está comigo aqui, irmãos? Deixa eu ver. Na hora que ele reconhece o erro dele, na hora que ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros, que convivia com gente que não prestava, Deus começa a se revelar a ele. Vocês estão entendendo, irmãos? E mais, não era só isso, ele diz, a última frase dele é: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não só reconheceu que ele era um homem cheio de erros e pecados, como ele reconheceu o senhorio de Deus sobre a vida dele. Aí entra o problema, né, irmãos? Muitos querem que Jesus, ainda mais nessa época, que Jesus seja salvador dele, mas não quer que Jesus seja senhor dele. A gente quer que Jesus nos salve uma vez e nunca mais eu perca a minha salvação. Que a internet fala isso, então é verdade. Deus é amor, mas é fogo consumidor. São duas verdades bíblicas sobre Deus. A gente quer que Jesus seja o meu salvador, mas Jesus não quer apenas ser seu salvador, aliás, é atrelado, ele é seu Senhor e Salvador. Duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que não tem como desassociar uma da outra. A gente gosta daquele texto, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ô texto bom, né? Estou cansado, estou arrebentado, vou atrás de Jesus. Jesus vai me aliviar. Não é bom esse texto, irmãos? A gente gosta de falar esse texto, mas o texto não para aí, e crente tem um problema sério. Ele pega texto pela metade, declara texto pela metade, depois cobra a Deus. E Deus, eu imagino Deus falando assim: mas eu não disse isso, leia a Bíblia. Porque está lá dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, é a continuação. Trocai o jugo que está sobre você pelo meu. O jugo era o instrumento que controlava o animal de carga, o cavalo, o boi, etc. Olha o que Jesus está falando: deixa eu ser seu comandante, deixa eu controlar a sua vida. Não é apenas ir nele, ele vai dar um descanso, ele vai me levar para um spa. Não é isso não. Ele vai te dar o alívio, o descanso, quando ele for seu Senhor. E como eu disse, ele continua a aprender de mim, que sou humilde e puro de coração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? E Isaías fala: os meus olhos viram o Rei, eu reconheço nele o Rei, o Senhor da minha vida. Diga isso comigo: eu reconheço. Fala: eu reconheço que o meu Senhor Jesus é meu Rei. O governo está sobre os seus ombros, ele comanda a minha vida. E a Bíblia diz que um anjo pega uma tenaz, pega uma brasa, tenaz é aquele instrumento grande, né? Pega uma brasa no fogo e leva até Isaías, e com a brasa toca na boca de Isaías, e diz: os seus pecados estão perdoados, estão removido a culpa sobre você. A brasa viva que sai do altar, o fogo que sai do altar, é uma representação de duas coisas. O batismo do Espírito Santo veio sobre Isaías. Ele deixava de ser uma pessoa que ele era antes, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu tenho intimidade com Deus quando eu sou uma nova criatura, quando eu nasço de novo, e eu nasço da água e do Espírito, como Jesus fala com Nicodemos. Eu e você precisamos nascer de novo, precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E o fogo purifica exatamente aonde Isaías falou que era o problema dele. Vocês perceberam? Na boca. Na boca. O fogo queima a impureza. Tem um outro profeta que compara a gente como a prata no fogo, para ser purificado no fogo. O ourives pega a prata, naquela época, né, botava a prata no fogo, queimando não sei quantos graus, para queimar toda a impureza. E sabe quando o ourives sabia que a prata estava purificada? Ele ficava olhando para a prata.
quando a imagem dele se refletia na prata, estava pronto para tirar. Entendeu? O Espírito Santo nos põe no fogo, e o fogo vai queimando a impureza, até que o reflexo de Jesus seja visto em nós. E aí acontece, e eu estou terminando, indo para o final, acontece algo tremendo na intimidade. Depois que isso acontece, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Deus não vai falar com você enquanto você não tiver essa intimidade com Ele. Paulo disse que o mundo tem muitas vozes, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a identificar a voz de Deus. A gente clama, eu não sei de você, eu vivo clamando, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero, você é assim? Quem é assim? Faz assim com a mão. Eu quero ouvir a sua direção, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Porque se eu ouvir a voz de Deus, se eu conseguir identificar a voz de Deus, e eu cumprir aquilo que a voz de Deus me fala, não tem jeito de dar errado. Não seria maravilhoso que Deus desse a direção nos seus negócios? Não seria maravilhoso que Deus desse a direção nos seus relacionamentos afetivos? Não seria maravilhoso que Deus desse a direção em todas as áreas da sua vida com a voz dEle? Só que para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso estar próximo dEle. Elias, na caverna, viu Deus viu 4 manifestações: furacão, terremoto, vento forte e uma brisa suave. E na brisa suave ele escuta a voz de Deus e a original fala isso, como um sussurro. Sabe por que Deus fala com a gente em sussurro? Porque eu preciso estar perto de alguém para ouvir o que o sussurro dele fala comigo. Para eu falar para alguém, ouvir o meu sussurro, tem que estar aqui perto. Da mesma forma, para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar perto dele. Depois de tudo isso, Isaías escuta a voz dele, e veja que a voz de Deus para Isaías não foi condenando ele, e veja que a voz de Deus para Isaías não foi dizendo a ele, tu não presta mesmo não. Veja que a voz de Deus sobre Isaías não foi julgando ele, apesar que ele poderia julgar. A voz de Deus para Isaías foi dando um novo começo para a vida dele. A voz de Deus para Isaías foi dando uma vocação ministerial, um chamado para ele. Deus olha para ele e fala, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, talvez porque foi tocado pelo Espírito Santo, talvez porque ouviu o anjo dizer, seus pecados foram perdoados, Deus joga o nosso pecado na região do esquecimento. É biblicamente correto eu afirmar para você que Deus se esqueceu dos seus pecados. Irmão, era a hora de você dar um glória a Deus, um aleluia, bem forte. Como você perdeu, eu vou falar de novo para você dar, tá bom? Ok? É biblicamente correto, é teologicamente correto eu afirmar que Deus esqueceu dos seus erros e pecados. Uou! E a voz de Deus para Isaías foi, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E aí vem a última característica para a gente terminar de vez a mensagem. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A última característica de alguém que tem intimidade com Deus ele é usado por Deus. Ele é vaso de honra na grande casa. Ele é um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor quer te usar. Ele quer que você seja luz na sua família, Ele quer que seja luz na sua casa, Ele quer que você seja luz no seu lugar de trabalho, Ele quer que você seja luz no seu bairro, Ele quer que você seja sal na terra onde você estiver. Amém? Isso é prova de intimidade com Deus. Isso é prova de intimidade com Deus. Deus nos usa quando nós temos intimidade com Ele. Deus quer te usar. Mas para isso, primeiro Ele quer ter intimidade com você. Permita que... Irmãos, é fácil. Dá o primeiro passo.
Santo Agostinho falava que a fé é você colocar um passo no penhasco e Deus fazer a ponte. É você colocar um passo para subir a escada e Deus fazer o degrau. Pedro só andou sobre as águas porque ele disse, Jesus falou, vem, ele foi lá e saiu do barco. A gente precisa sair do barco, irmão. Essa é atitude nossa. É fácil. Tome o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo já foi ele está falando com você aqui hoje. Ele já está falando com você. Agora corresponda e comece a ter intimidade com ele. Amém?